Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Acorda aí, povo santo. Deus é bom. Deus ele é bom. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos para mais um dia devocional, mais um dia buscando a presença de Deus, mais um dia sendo alinhados com Ele. Amém, amém. Lindo e abençoado dia. Amém, minha irmã. Coisa boa é poder começar o dia na presença de Deus. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 5. Apocalipse, a gente tem aprendido tanto com Apocalipse, né? Eu gostei tanto de falar do capítulo de ontem. Achei que trouxe ainda mais esperança ao nosso coração, sabe? Quando você entende capítulo 4, parece que as coisas vão descortinando dos nossos olhos, né? Apocalipse, o significado da palavra Apocalipse significa descortinar. E de fato tem descortinado os nossos olhos, né? O fato da gente ver, porque se fala muito do Jesus morto, Jesus crucificado, se fala muito do Jesus simples, do Jesus humilde, do Jesus que se humilhou, do Jesus que se esvaziou. Fala muito sobre esse Jesus. E pouco se fala do Jesus que a gente viu descrito no capítulo 1, que é aquele com vestes longas e compridas, com os pés de latão polido, de bronze, com os olhos de chama, que tem uma espada saindo da sua boca, que tem nas suas mãos 7 estrelas e os 7 candelabros, sabe? Que significa o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus que vem com toda a autoridade. Então, Apocalipse, ele vem de fato descortinando os nossos olhos, né? A gente para de olhar para aquele Jesus, nossa, meu Deus, Jesus, ele morreu. Nossa, Jesus, ele foi esse, Jesus, ele foi aquele. E a gente passa a entender que Jesus, ele estava lá desde o princípio. Ele é aquele que era e que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A gente olha para Apocalipse e a gente começa a entender o poder, a majestade, o domínio, a força de Deus e o tanto que ele nos participa da história deles, tá? Sabe? Então, que a gente possa mesmo ter cada dia mais os nossos olhos descortinados e entendendo aquilo que Cristo ele tem para fazer no meio da igreja. Amém? Amém e amém? E amém ou não amém? Vou só abrir aqui um capítulo. Acho que não. Ah, meu Pai amado, para onde caminha a história? Página. Aleluia. Tô só abrindo a página do livro que eu estava lendo, fechou. Eu vou abrir e a gente vai orar, viu? Página 148. Amém. Vamos orar? Convida a presença de Deus para estar aí no ambiente onde você está. Chama mesmo o Senhor para poder ser participante desse momento e que Ele tenha liberdade de ministrar o seu coração. Amém? Obrigado, Deus. Nós te agradecemos por mais uma manhã. Agradecemos ao Senhor por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por esse discernimento que o Senhor tem trago para o nosso meio. Que o Senhor, de fato, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, que não tem nada que foge do Teu controle, que não tem nada que o Senhor não possa fazer,
que não existe impossível para o Senhor, Pai. Obrigado por isso, Deus. Nós te agradecemos. Queremos mesmo pedir ao Senhor que perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Deus, perdoa a nossa iniquidade. Inclina o nosso coração e faz do nosso coração um coração arrependido, um coração pronto, Pai, para se arrepender, para se redimir, para recomeçar em Ti, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria, discernimento de espírito, para que nós possamos entender a Tua palavra, Pai. Para que nós possamos ter clareza do tempo, do modo, daquilo que o Senhor está movendo e fazendo entre nós. Deus, desperta a Tua igreja. Desperta de uma forma sadia, revela a Tua palavra. Eu creio tanto, Pai, que parte do avivamento ele vem pela palavra, Deus. Na medida que a palavra ela vai entrando nos corações e ela vai transformando vidas. Transforma, Deus, a minha vida. Transforma a vida do meu irmão. Não nos permita, Pai, que a gente saia aqui hoje da mesma maneira que a gente está entrando. O Senhor é Deus que conhece cada coração. O Senhor sabe das intenções mais profundas de cada coração. O Senhor sabe, Pai. Então eu te peço, vai transformando, Deus. Transforma na medida que o Senhor tem achado as impurezas dentro de nós. O nosso coração é mau e ele é caído. Depois que o homem pecou, Pai, o coração do homem se tornou um coração mau, sujo, que necessita ser purificado todos os dias. Pai amado, eu te peço, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. E que a gente possa nessa manhã nos achegarmos ao Senhor, Pai, com os nossos rostos, Deus, descobertos, sabe, contemplando o Senhor, olhando firmemente para Ti, Pai, porque à medida que nós olhamos para o Senhor, com o nosso rosto descoberto, o Senhor vem e transforma todo o nosso ser. O Senhor transforma de glória em glória. Pai, vem, transforma a nossa vida em nome de Jesus. Nós carecemos do Senhor, nós precisamos, Pai, dessa revelação do alto. Nós precisamos que o Senhor venha, Deus, e endireite as nossas veredas. Pai, traga o Teu Espírito Santo neste lugar, Deus. Traga o Teu Espírito Santo neste lugar e vem com revelação do alto. Se nós acordamos, Pai, significa que propósito tem. Significa que mais um dia o Senhor escolheu nos usar para viver o dia de hoje, para manifestar o céu na terra, para revelar quem o Senhor é, para nos santificarmos ainda mais. O Senhor nos escolheu para viver mais esse dia. Quantas pessoas, Pai, já estão ali no seu leito de morte e já não tem mais esperança? Estão contando ali os segundos para poder partir para a glória. Mas nós estamos aqui, Pai, com saúde, o Senhor nos escolheu para viver o dia de hoje. Então nos ensina a viver da maneira digna, de um modo que vai Te honrar, de um modo que vai glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Hoje nós vamos para Apocalipse capítulo 5. Traga discernimento, Pai. Traga discernimento daquilo que o Senhor quer revelar à Tua igreja. Eu te peço, Papai, venha com as particularidades do Senhor. Particularidades nessa manhã, Pai. Trata com cada um de forma pessoal. A Sua palavra é única, Pai, mas ela tem poder de tratar com cada um com particularidades. Vem, Deus, manifesta o Teu querer, a Tua vontade. Eu peço também ao Senhor que disponibilize anjos guerreiros ao redor da minha casa, ao redor da casa de cada um dos meus irmãos, nos livrando de todo ataque satânico, de toda flecha de Satanás ou de qualquer intento das trevas, Pai. Disponibiliza esses anjos agora, Pai. Anjos ministradores que vão trazer uma mensagem, anjos, Pai, guerreiros que vão guerrear enquanto nós estamos aqui, Pai, desfrutando de conhecer mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a Tua vontade ela seja feita no nosso Pai. Em nome de Jesus. Já convidou um amigo para estar aqui com a gente? Você que chegou agora, bom dia. Você que está aqui pela primeira vez, essa live talvez apareceu para você aí pela primeira vez. Seja bem-vindo. Nós estamos estudando um livro de Apocalipse. Temos estudos aqui todos os dias, every day. E agora estamos em Apocalipse capítulo 5. Bora ler? Ei, Biel, bom dia. Biel, você está sumido. Tem muito tempo que eu não te vejo por aqui. Que bom, meu irmão, ter você com a gente, viu? Eu já disse aqui no início da live
O tanto que Apocalipse é um livro que tem mesmo trazido uma descortinação, né? Tem descortinado o nosso olhar. O tanto que Apocalipse é um livro que o tempo todo vem trazendo revelação, vem trazendo conhecimento e vem mostrando agora um Jesus poderoso. Se você perdeu, nós começamos no domingo. Domingo nós estudamos Apocalipse capítulo 1. Foi assim, enriquecedor a introdução do livro de Apocalipse, os símbolos, as figuras ilustrativas que dizem a respeito de outra coisa, as divisões de Apocalipse, aquele que crê na tribulação, aquele que crê que a igreja não vai passar por tribulação, milênio sem milênio, tá tudo assim muito bem distribuído. E isso foi falado lá no capítulo 1. Ontem eu te aconselho, você que perdeu esses dias, te aconselho a voltar e assistir a live do capítulo 1 e a live do capítulo 4. Ontem também foi assim sensacional, não foi? Para quem tava aí, o que vocês acharam de ontem? Tá bem anotadinho? Ontem a gente falou sobre o capítulo 4 e quando a gente entende o capítulo 4, a gente vai ver um Deus que tem o poder sobre todas as coisas e o seu trono está muito bem estabelecido. Quando você crê nisso, você sabe que o Senhor ele tem cuidado de todas as coisas, ele tem conduzido tudo da melhor forma e que nada foge do seu controle, tá? Agora capítulo 5. O Cordeiro abre o livro. Nós estamos na seção dos selos, né? A gente já falou das igrejas, cartas às igrejas. Agora nós estamos na seção do selo. Libertador. Ai, gracinha, essa foi a palavra, Pri. Que gracinha. Eu vejo isso também, sabe? Você usou a palavra muito boa, libertador, porque você olha para Apocalipse 4 e aí você vê que, tipo assim, você não precisa sofrer. Você não se dobra e não se prostra diante de nenhum outro Deus, rei, a não ser o Senhor, né? Versículo 1. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrada com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir aquele livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abri-lo, o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciões me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Ele conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o selo, o 7 selo. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono, os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que representa os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo, e entoava um cântico novo com essas palavras. Gente, glória a Jesus por isso. Vamos agora nos detalhes do que estava acontecendo. Ontem, quando nós lemos o capítulo 4, nós vimos que João agora ele estava em outro ponto da visão. Porque primeiro no capítulo 1 ele vai ver lá o Senhor Jesus, de veste longas, olhos de fogo, espada saindo da boca, na mão tinha 7 estrelas, 7 candelabros, os seus pés como bronze polido, os seus cabelos brancos como a neve. E eu falei sobre todo esse significado dessa primeira visão que João teve. Que João, o João discípulo, ele teve a visão e ele ficou incumbido de anotar e relatar tudo o que ele tinha visto. O Senhor Jesus disse: você vai anotar com riqueza de detalhe
tudo que você viu e tudo aquilo que eu vou te falar. Então, o autor do livro de Apocalipse é o Senhor Jesus e ele vai falar no capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai começar a dizer várias coisas acerca da igreja. Ele vai falar pontos positivos da igreja e o que a igreja precisa consertar. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que traz revelação, vem para descortinar o nosso olhar. E ele vai falar assim, olha, igreja, conserta, porque eis que breve eu vou voltar. E aquele que foi encontrado digno, esse vai receber a coroa da vida. Aí vai ter as discussões sobre as linhas de Apocalipse. Não vou nunca entrar nela, mas eu quero te dizer certezas, princípios básicos que nunca vão mudar. O Senhor Jesus, ele reina, ele vai voltar para buscar uma igreja santa e irrepreensível. Os mortos vão ressuscitar. São certezas, princípios que não se mexem. Nesses princípios não tem linha teológica. Ele vai voltar e ele diz, olha, igreja, volta no ponto que você caiu e pratica as primeiras obras, não abandone o amor. Você tem permanecido, olha, mas não se misture com o mundo. Não permita que Satanás crie vantagem no meio de vocês. Ele fala, olha, eu vejo que vocês têm permanecido em meio à tribulação, mas não aceite os falsos mestres. E vai ser séries e mais séries de coisas que Jesus ele fala para as igrejas, que vem hoje ao nosso coração. Por quê? Porque ainda continua. A igreja continua vivendo esse cenário de ter conhecido o Senhor Jesus, de ter provado do amor de Jesus, mas na hora de permanecer não permanece. A igreja tem sido... como é que eu falo? A igreja tem tolerado Jezabel, que é o espírito que vem trazendo imoralidade para meio da igreja, sabe? Quando a gente pega as cartas, deixa eu abrir aqui meu bloquinho de anotações, e ele vai falar cada um dos pontos da igreja. Essa é a primeira visão que ele vai ter uma visão de Jesus, e nessa visão de Jesus vai vir acompanhada com as orientações para as igrejas. Olha, primeiro, uma igreja repreendida por estar morta. Você tem aparência de viva, mas está morta espiritualmente. Precisa acordar e se arrepender. Vocês que gostam de anotar, anota isso. O Senhor nos chama a arrependimento constante, sabe? É aquele povo que vai na igreja, que tem costume de ir aos domingos, que está sempre ali na igreja, mas não se entrega de fato, de verdade, sabe? E o Senhor fala, vocês têm aparência de estar vivo, mas está morto. Ele vai dar uma repreensão para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que não tinha fonte própria, sabe? Uma igreja que estava ali, no meio, ela produzia uma água morna, e ele fala, você não é crente nem frio, Laodiceia. Então volta. Apocalipse 2. Ele vai dar essa instrução para a igreja de Laodiceia e fala assim, olha, você precisa produzir as suas próprias fontes. Isso é o povo que gosta de viver no movimento, diante da circunstância, sabe? O povo que acompanha qualquer vento que vai para a direita, que vai para a esquerda, a pessoa está acompanhando. E está errado, né? Nós precisamos caminhar com o nosso coração reto e íntegro. O Senhor espera que cada um de nós brote, né, tenha de si uma fonte própria. Ele vai falar sobre aqueles que abandonou o primeiro amor. Ele vai falar daquela igreja que se sentia rica, né, mas era pobre. Por quê? Porque era uma igreja que ainda se deixava contaminar pelas coisas do mundo. Tem a igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo, elogiada por manter a fé, mas é repreendida por permitir a presença de falsos mestres, né? Uma igreja que tolerava falsos ensinamentos. Tem a igreja de Tiatira, que é a que tolerava Jezabel. Então, gente, nós precisamos ficar atentos, porque é isso que o livro de Apocalipse ele vai trazer o tempo todo. Ele vai trazer clareza e discernimento para a igreja. E ele vem com o propósito de descortinar os nossos olhos e a gente caminhar e andar na verdade. Essa foi a primeira visão que ele teve.
Eu estou lendo um livro da Tamires Garcia que fala sobre a doutrina de Jezabel. E é um abrir dos olhos. Sim, a doutrina que tolera Jezabel, né? Os costumes, é algo que vem trazendo cegueira espiritual para a igreja. E a igreja não acorda e acha que está tudo certo. Não. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais você vai conseguir identificar que você não está num ambiente saudável, que você está sob um domínio das trevas, que não provém, não agrada ao Senhor, sabe? Então, nós temos que ficar atento a tudo isso. Depois de ver essa visão, ele vai ter agora, no capítulo 4, a visão do trono. E ontem nós detalhamos a visão do trono. E quando João entra nesse ambiente, ele vai ver o trono, ele vai ver Deus, ele vai ver a glória de Deus, ele vai ver o que compõe lá o céu, né? Ele vai ver o trono, ele vai ver como se fosse um mar de vidro na frente do Senhor, o brilho de jaspe que simbolizava a santidade de Deus, em volta o sardônio e por cima o arco-íris, né? Representando pela cor verde, que era a esmeralda, e isso vai trazer muito a respeito da aliança que Deus ele fez com o seu povo. E agora no capítulo 5 ele entra no ponto que ele fala assim: eu vi na mão do homem assentado no trono, Deus, um livro que continha dentro dele a história da vida. Aqui, ó. Vamos lá. Agora destrinchando o texto que a gente já leu. Ele estava sentado no trono, então a mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. E alguém perguntava: quem é digno de desatar esse selo? Quem que pode abrir esse livro? Esse livro, gente, é o livro da história da humanidade, é a história da vida, é tudo que tem, desde o princípio até o fim. Um livro que contém toda a história. Não sabemos se de fato é um livro, né, da forma que a nossa mente imagina, um livro escrito por dentro e por fora, mas era algo que continha a história de toda a humanidade. E esse livro não pode ser aberto por qualquer um, não é qualquer um que chega para poder fazer o desfecho da história, não é qualquer um que pode tocar na história da humanidade, não é qualquer um que toca na sua vida. Existe somente uma pessoa que ele fala que, olha, ele ficou triste, e o cara vira para ele e fala assim: olha, não fica triste. Eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou digno ninguém de abrir esse livro. Ninguém pode tocar na história da humanidade a não ser um leão, o leão da tribo de Judá. Gente, olha que coisa mais linda, o herdeiro do trono. Coisa mais linda, né? Esse aqui tá falando o herdeiro do trono de Davi. O Senhor Jesus, ele veio da linhagem de Davi, mas quando fala herdeiro do trono, é o herdeiro de Deus. O verdadeiro herdeiro, né? Aquele que era desde o princípio, o Senhor Jesus, ele vem aqui como leão, né? O leão da tribo de Judá, com autoridade, com poder, com glamour, com beleza, com esplendor, porque o leão, ele traz essa imagem, né? A imagem de poder. O leão é o rei das selvas. Então, o que ele está falando para nós? Olha, não chore, para de chorar, João. Sabe por quê? Porque existe o leão da tribo de Judá, o herdeiro, ele é o único que vai poder abrir o selo. E aí ele vai falar assim, olha, então, depois disso, depois que o anjo falou, o anjo voltou e falou assim, olha, para de chorar, João, porque existe um leão. Esse leão, ele pode abrir esse livro. Aí, então, ele vê um cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Antes de ser um leão, ele foi um cordeiro. E só pode abrir o livro o cordeiro que foi sacrificado. Gente, olha que coisa mais linda, perfeita. Ele só se tornou leão porque um dia ele foi um cordeiro. Ele só pôde pegar essa autoridade para abrir esse livro depois que ele se entregou com toda a sua vida. Então, eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora ele estava de pé entre os 4 seres e ele tinha 7 chifres. Lembra que eu falei que toda vez que apareceu o número 7...
vai se tratar de perfeição, não necessariamente significava que tinha 7 chifres, não é que Jesus tinha chifres, mas ele vê lá, e esse cordeiro tinha 7 chifres, é simbólico. O chifre, ele representa força, poder e autoridade. Força, poder e autoridade. Um cordeiro que tinha força, poder e autoridade, onipresença, onisciência e onipotência. Ele via, ele pensava todas e sabia de todas as coisas, e ele tinha todo o poder em suas mãos. Com 7 olhos, significa que ele tem o poder de observar todas as coisas, que são também representados pelos 7 Espíritos de Deus. Lembra que a gente leu em Isaías 11, eu acho que é Isaías 11, 2, que fala dos 7 Espíritos? O 7 Espírito é o espírito de temor, o espírito de sabedoria, o espírito de... Isaías 11, 2. Vou abrir para a gente poder ler outra vez. Isaías 11, 2, os 7 Espíritos. O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. 7 Espíritos. Esses são os 7 Espíritos que sempre relata em Apocalipse. E ele tinha esses 7 Espíritos. Cadê? 7 Espíritos enviados por toda a parte da terra. Quando fala que ele tinha 7 olhos e 7 chifres, não necessariamente é em totalidade, mas significa completude, completo, perfeito. Esse era aquele que é perfeito, né? Ele vai mostrar que a perfeição, a completude do Senhor Jesus. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É o Pai dizendo assim: filho, aqui tá, ó. Filho, recebe o livro. Você pode abrir, porque você fez o desfecho da história. Você completou o que precisava ser feito. Existia alguém que lá no passado deu início à história e pecou e errou. Mas você foi aquele perfeito que completou a história e salvou, sabe? Você foi aquele que fez o perfeito desfecho. Ele é aquele que nos chama para ser co-herdeiro com ele. Aqui nós lemos que fala que o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono, ele pode abrir o selo. Quando fala herdeiro, é a coisa mais linda de escutar. Aquele que herda tudo que o Pai possui. E a palavra nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa mais linda. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, e Ele é aquele que desfaz agora, faz o desfecho da história. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 24 anciões se prostraram diante dele, reconhecendo que Ele é o que era, o que há de vir. Cada um tinha uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são, já vem a explicação, a oração do povo santo, e entoava um cântico novo com estas palavras. Aí nós vamos ler o cântico. Mas eu vejo aqui em Apocalipse 5 a importância que o Pai dá para nossas orações. Sabe? Já ouviu falar das orações na taça? Oração na taça é tudo aquilo que você acumula dentro da taça. Você tem uma taça de oração. E a gente vê que essas orações, elas estão sendo levadas em conta. Elas estão sendo levadas em consideração. Ou seja, as orações dos justos sendo levadas em consideração no dia da abertura do selo. Olha que sensacional. Alguém se importando, um momento importante onde João vê um livro que ninguém podia abrir, um livro que não era acessível a qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que tiraria esse livro da mão do homem assentado ao trono. Aí vem Jesus, o leão da tribo de Judá, com a aparência de um cordeiro sacrificado que foi morto, com poder, autoridade.
santo e irrepreensível, que olha e observa todas as coisas, pegando as taças agora que estava com os 24 anciões. As taças de oração dos santos, elas têm relevância na hora de abrir o selo. As orações estavam lá junto com a abertura do selo, gente. A sua oração faz parte do plano de Deus no desfecho final da humanidade. E tem gente que acha que orar não faz sentido. Não tem problema você não orar, não tem problema você não interceder. Gente, existe oração de intercessão, existe oração de entrega, existe vários tipos de oração. Sabe? E as orações estão sendo levadas em consideração na hora da abertura do selo. Será que alguma coisa vai mudar com essas orações? Eu conheci uma família quando eu comecei um trabalho na comunidade. E essa família, quem me ensinou sobre as orações na taça foi o pastor Paulinho. E quando a gente conheceu a história era de uma família. Essa família estava perdida por um momento. O pai era um pastor e sustentou o tempo todo a família. O pai tinha morrido fazia uns 12 anos. A família despencou, cada filho para um lado. Todos os filhos criados na igreja, todos os filhos crescidos no meio do evangelismo, no meio da oração e aquela coisa toda, e a família estava totalmente desestruturada. Uma família de pessoas assim preciosíssimas, mas que estava toda enfiada com o pé no mundo. E ali eu lembro que o pastor Paulinho virou e falou assim: olha, irmã, e falou com a mãe, esposa do marido, do pastor falecido, o Senhor, ele é bondoso, e o Senhor viu que o seu marido tinha oração na taça, e ele não vai deixar que os seus filhos se percam. Sabe, o pai sempre sustentou a família, e na hora que faltou o pai, a família despencou e a mãe não teve força para caminhar sozinha. E estava toda a família despencada, e a gente chegou ali, começamos a fazer um culto naquela casa, começamos com uma célula, e ali os filhos foram voltando, sabe? Tudo torto, mas os filhos foram voltando. E ali teve um dia, eu lembro que teve uma célula que estava todos os filhos, independente dos problemas que eles tinham, e os problemas assim, envolve prisão, envolve o homossexualismo, envolve o adultério, e tinha tudo nessa casa, e eles foram voltando de volta, sabe? É tão bonitinho você ver que alguém tem oração na taça, e quando o pastor Paulinho ele disse isso, eu falei, meu Deus, a importância da oração, sabe? Aquele pastor que tinha partido para a glória, diante dos testemunhos que nós escutávamos, que a esposa falava que ele orava, que ele clamava, que ele não tinha hora para dormir, que se alguém ligasse ele socorria, que ele era uma pessoa que estava o tempo todo servindo a igreja, que foi um excelente pastor. A gente viu que ele tinha oração na taça, e o Senhor não vai deixar que a família dele se perca, mesmo ele já tendo partido para a glória, sabe? E eu vi aquela família voltando, juntando. Hoje eu vejo eles entrando na igreja, eu vejo a alegria, sabe? Aqui, olha, meu corpo chega a arrepiar. Não é emoção, sabe? Mas é poder de Deus, gente. É poder de Deus. Quando eu vejo a mãe sentada lá com as duas filhas e tem mais um filho do lado, sabe? E as coisas estão caminhando, eles estão voltando. Tá tudo diferente. Era uma família que estava perdida. Eu falo que se no trabalho que a gente faz na comunidade parasse hoje, essa família seria um dos maiores presentes que a gente ganhou, sabe? Porque é uma família de uns 7 ou 6 filhos que estavam todos fora da presença de Deus e agora estão todos na presença de Deus. Um dos genros se batizou agora há pouco tempo, no último batismo que teve, vem também dessa família. Coisa mais linda que o Senhor faz. Coisa mais linda que o Senhor faz. Isso é o que, gente? Oração na taça. Oração na taça. Se você acha que o Senhor não vai se importar com a sua oração, mentira. Tem um versículo que diz: e cada um desses 24 anciões, eles carregavam uma harpa e a taça de ouro cheia de incenso, que são a oração do povo santo. E entoava um cântico que dizia: tu és digno de receber o livro, de abrir o selo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste
para Deus pessoas de toda tribo, língua, povos e nação. Gente, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Sabe, hoje eu estou aprendendo sobre a oração na taça. Lindo demais. Sim, Ana, são as orações na taça. Guarda isso no seu coração, sabe? Eu lembro que em 2018 foi um ano muito difícil para mim, falando no quesito de vida devocional, porque eu estava finalizando a faculdade. Foi o período mais difícil da faculdade para mim. E eu lembro que permanecer era muito difícil, eu não conseguia orar, eu não conseguia jejuar, eu não conseguia ler Bíblia, trabalhava muito, o processo de financiamento habitacional me demandava muito, e eu fazendo o último período da faculdade, mexendo com TCC, trabalho de campo, eu chegava em casa, gente, eu só queria dormir. Eu não queria ver nada, eu não queria ver vídeo, não queria ver filme, eu só queria dormir. E foi um dos piores anos da minha vida cristã, porque eu não conseguia, de fato, ler Bíblia, eu não conseguia jejuar, eu não conseguia orar. E o que me sustentou, eu tenho certeza absoluta, foi os anos de jejum que eu fiz. Foi os anos de jejum, foi os anos de oração que eu tinha, porque eu não conseguia mais ter relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus era olhar para a janela e falar assim: Deus tem misericórdia de mim, porque eu não consigo ajoelhar para orar. Deus tem misericórdia de mim, porque já faz uma semana que eu não leio tua palavra. Eu falava desse jeito com Deus, a minha oração era essa. E eu lembro que eu me sentia alimentada e sustentada de alguma forma. Como? As orações na taça. Os créditos, é como se você tivesse um voucher com Deus. E esse voucher, ele só é usado quando você está no período de dificuldade. Quem já passou por um período de muita dificuldade, de enfrentar a enfermidade, de enfrentar um problema financeiro, que se viu sem forças para orar? Quem já se viu assim? Tem aqueles que chegam nesse período de estar sem força para orar, mas não tem oração na taça. E aí a pessoa cai. E aí a pessoa desvia, e aí a pessoa vai embora, porque ela não tem oração na taça. No período que ela estava forte, ela não orou. Ela não jejuou, ela não buscou a presença de Deus, e aí ela se sente fraca. Mas tem pessoas que estão passando por dificuldade e não se sente, como é que eu posso dizer? Não se sente fraca. Por quê? Porque tinha oração na taça. Gente, por isso que no período da bonança você deve juntar, estocar e trazer o a mais. Porque no período da falta, da seca, das vacas magras, você vai ter ali o alimento para ser liberado sobre a sua vida. É lógico que tudo isso envolve a misericórdia e a bondade de Deus, mas uma vez que você tem oração na taça, ela vai ser derramada sobre a sua vida no momento que você precisa. Então, se você está forte, busque, ore, jejue. Eu lembro que o meu primeiro ano de conversão, isso marcou a minha história e eu nunca vou esquecer. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão, eu jejuei 1 ano sem tomar café da manhã. Lembro que eu entreguei 1 ano para Deus sem tomar café. E as pessoas falavam comigo assim: Raira, você tá muito magra. Olha se você não tá doente. Porque eu não tomava café. E às vezes o meu almoço era um iogurte. Gente, foi o ano que eu mais vivi coisa sensacional com Deus. As coisas que Ele me mostrou, que Ele me revelou, sabe? O jejum, ele tem poder, sabe? De, sei lá, transformar o ambiente, mover, sabe? Trazer a glória de Deus para perto da gente. Eu vou começar um jejum de 40 dias. Não sei se você já jejuou 40 dias, mas eu vou começar um jejum de 40 dias. Só para aqueles que têm interesse. Eu não ia fazer isso não, mas veio no meu coração agora. Eu tenho certeza que é de Deus. E graças ao Senhor, Ele me colocou nessa posição de influenciar pessoas. Se Ele está fazendo isso, é porque talvez tenha 1 ou 2 que queira fazer também. Se você quiser entrar comigo no propósito de 40 dias de jejum, você vai me chamar no direct e falar assim: Raira, eu quero entrar com você no propósito. E eu vou te auxiliar para preparar o seu corpo para esse jejum, tá? Mas para isso você vai ter que fazer exames, tá bom? Exames, preparar o seu corpo, mas eu quero estar junto, eu quero compartilhar com essas pessoas que querem entrar comigo num jejum de 40 dias. Eu nunca fiz, não sei se eu vou dar conta de chegar até o final com um jejum de 40 dias,
mas eu tenho combinado com o Senhor que se eu passar mal, eu entrego o jejum. Mas se você tem esse interesse, já tinha no seu coração, gente, não é para todo mundo. Se Deus não te chamou para isso, não entra, porque quando o Senhor ele nos chama, ele sustenta. Mas se o Senhor não te chamou, você vai dar problema, tá? Mas para aqueles que querem, Raira, não sei também se eu vou dar conta, mas se você quer entrar no jejum de 40 dias comigo, nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos estar junto compartilhando as experiências, tá? Aí esse grupo vai ser fechado, não é aberto, não vou colocar link no Instagram, é só para quem de fato me passar o nome. Na hora que a pessoa passar o nome, eu vou apresentar no monte e se o Senhor confirmar, nós vamos fazer aí juntos, tá? Então você que quer fazer o jejum de 40 dias, você vai me chamar no privado, tá bom? E nós vamos jejuar juntas, vou te passar a dica, vou mandar a dieta para poder iniciar, para poder terminar, o início do jejum, o que faz antes, como que desinflama o corpo, como que purifica. E a minha semana de desinflamação do corpo, de desintoxicação, vai começar semana que vem na segunda-feira. Porque você tem que passar uma semana tomando só líquido, uma semana fazendo jejum de 24 horas. A cada 24 horas você come, mas tem que preparar o corpo. Sem preparo não vai. Só que a minha vida já é de desinflamação. Eu já não como carne vermelha, eu já não como açúcar e um monte de coisa mais, tá? Tem que preparar o corpo antes. Mas é um incentivo top. Eu tenho certeza, gente, que nós vamos ver o poder, a graça e o amor de Deus. Porque é impossível você jejuar, não é barganha, não é troca. O Senhor me conduziu a esse lugar, porque já tem mais de um mês que Ele está me falando, Raira, jejum de 40 dias. Só que eu comecei o início do ano sabendo que esse ano eu jejuaria 40 dias, tá? Me ensina a jejuar, Raira? Eu sempre que faço sinto que não sentiu, porque tenho muitas distrações com a casa, filha. Claro que eu te ajudo. Vamos estar juntas nessa caminhada aí, em nome de Jesus. Versículo 10. Nós falamos que esse cordeiro, ele é digno de resgatar pessoas porque ele foi sacrificado e com sangue ele comprou pessoas de toda tribo, povos, línguas e nação. Tu fizeste dela um reino de sacerdote para com Deus e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciões, que cantava com uma forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono, o Cordeiro, para todo sempre, e aos 4 seres vivos que disseram amém, aos 24 anciões que se prostraram e adoraram. A ele toda a honra, todo o poder, toda a glória para sempre. Amém. Amém. Gente, é isso. Apocalipse capítulo 5. Nós falamos sobre agora a visão que João teve do livro. E agora nós vamos começar a estudar a abertura do livro. E estudar a abertura do livro, gente, é sensacional, dos selos, né? Porque são 7 selos e cada selo vai trazer um acontecimento, tá? Então nós vamos começar agora os selos. Por quê? É de acordo com a abertura dos selos que nós sabemos sobre a volta de Jesus. Aí ele vai abrir o selo 1, vai abrir o selo 2. Na hora que ele abrir o selo 7, bum! Desfecho da história. Aí Jesus volta. Então, a partir de amanhã, a gente começa a falar sobre o que acontece em cada abertura de selo, tá bom? É isso. Ele, Jesus, é digno de abrir o selo. O leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono, que se parecia com o cordeiro que foi sacrificado. Só se tornou leão porque um dia ele foi cordeiro, tá? Tem os selos. Então, é isso, né? Tem o selo, tem as trombetas. Cacau, você gostaria de fazer uma live comigo falando sobre os selos ou as trombetas? Gostaria de falar? Você ama esse assunto? Hein, Cláudia?
Que bom que você tá aí. A nossa não sabia que você estava aí. Claudinha Pedrosa, que dia que você vai fazer uma live comigo? Hein, Cláudia? Sou grata a Deus por uma vitória. Trabalhista, Rai. Quase 18 meses neste impasse. Glória a Deus, minha irmã. Coisa boa, hein? Glória a Jesus. Que alegria, que felicidade. Fala assim, Cacau. Também amo Apocalipse. Raira, por um instante eu não estava aqui. Parece que eu estava lá. Eu também sou assim, Robertinha. Quando eu começo a ler, gente, eu empolgo tanto. Pra mim, a intensidade no coração é tão grande. Na hora, então, que fala das taças, as orações na taça, eu imagino, tipo assim, alguém orando já e as taças ali sendo cheias, transbordando. Ô, Cacau, essa risadinha significa um sim? Obrigada. Nós vamos marcar o dia, então. É isso, gente. Tem alguém que está assistindo a live pela primeira vez que ainda não aceitou Jesus, mas que gostaria de fazer isso nesta manhã? Se você quer, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Se você está afastado, desviado do caminho e agora quer voltar, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu fiz um combinado com o Senhor que toda vez que eu abrisse a live, eu daria oportunidade das pessoas aceitarem Jesus. Então não tem como falar que eu não dei oportunidade. E isso aí o Senhor não vai me cobrar, dele chegar lá em cima e falar assim: Raira, teve um dia que você abriu a live, tinha uma pessoa lá que queria se matar, mas quando você pregou, ela queimou o coração e ela queria me aceitar e você não fez apelo. Eu não quero passar por isso nunca. Então toda vez, todo dia, você pode falar assim: Raira, você faz live todo dia e faz apelo todo dia? Faço apelo todos os dias. Eu não passo um dia sequer sem fazer um apelo, porque as pessoas precisam encontrar com Jesus. Só vai para o céu aquele que declara e confessa. Romanos vai dizer: será salvo todo aquele que no seu coração crê e com sua boca confessar. Você precisa falar: eu creio em Jesus, eu te aceito como Senhor. E aí ele vai ser o seu Salvador. Amém? Outro livro. Deus me honrou. Seria top. Muito conhecimento. Bora, Cláudia. Eu sou chamado todos os dias de desgraça. O que faço? Repreende. Você nos transporta para vivenciar. Glória a Deus. Raira, hoje eu estou em Goiás, Caldas Novas. Delícia, hein? Coisa boa. Aproveita aí. Vê minha mensagem, Raira. Qual, meu amor? Muito bem, Cacau. Eu dou glória a Deus. Peraí. Mas já sou evangélica, mas a primeira vez que eu assisto. Seja bem-vinda, Rosângela. Não pegue essa palavra para você. Você é filha de Deus. Muito bom, meu irmão, minha irmã. Amém, amém. Glória a Deus. Não tem muito comentário. Creia em Jesus e confesse Ele com sua boca. Amém. Preciso confessar com a boca. Deus é maravilhoso. Amém. É isso. Todo mundo salvo aqui? Glória a Jesus. Se você é salvo, escreve assim: eu sou salvo. Eu sou salvo. I am saved. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Aleluia. Glória a Jesus. Quem é salvo? Deixa eu ver quem que é salvo. Eu sou salvo. Ah, Deus. Aí, ó, só tem salvo. Glória a Jesus. Só tem os salvos. Tem uma irmã que me perguntou: Raira, me dá uma palavra de conforto? Libero.
Mateus 10. Libero sobre a sua vida, Rosângela. Mateus 10. Deixa eu ver aqui. Mateus 10, 28. Vamos ver se vai dar uma palavra de conforto para minha irmã. Mateus 10. E se não for de conforto, hein? Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Tema somente a Deus, que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Quanto custa? Peraí, deixa eu ver se é esse. É esse mesmo, ó. Quanto custa 2 pardais? Vamos aqui, ó. Mateus 10, Rosângela, anota aí para você ler depois na sua casa. Mateus 10, 28 até o 30. Deixa eu ver se até o 31. 31. Ó, não tenha medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na sua alma. Tema somente a Deus, que pode destruir o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até o cabelo da sua cabeça está contado. Portanto, não tenha medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando de pardais. Então, minha irmãzinha, é isso, tá? Não tema. Quanto custa 2 pardais? É tantas moedas de cobre? Você é muito mais valiosa do que os pardais. Todos os cabelos da sua cabeça, ô Rosângela, eles estão contados. O Senhor tem cuidado de você nos detalhes. Nenhuma folha sequer cai de uma árvore se Deus não quiser, tá? Então receba! Assim nós terminamos o nosso devocional. Que ele possa mesmo continuar ministrando no coração de vocês. Aí, ó, para quem tá precisando de uma palavra de conforto, Mateus 10, 28. A palavra fala, gente. É isso, coloque sua mão no coração. Eu vou orar, tá, Mai, pela vida financeira da sua mãe, pelo casamento da minha irmãzinha aqui. Que o Senhor possa sustentar vocês, tá? Yara, tô vendo aqui todo mundo. Esse Deus é tremendo, forte e não falha, para salvar o homem entra até na fornalha, desceu lá da glória e te deu vitória, só por me amar. Ô, gente, esse Deus é tremendo, forte e não falha, para salvar o homem ele entra até na fornalha. Amo esse louvor. Aprendi com as minhas irmãs do fogo, do reteté, do manto. Eita, lavareda. Tem lavareda de fogo. Nananã. Coloque sua mão no coração, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos e declara isso. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Declara isso agora aí na sua casa, onde você está. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu te aceito, Pai, todos os dias da minha vida, porque eu preciso de Ti, Pai. Que essa palavra ela possa dar fruto em nosso coração, Pai. Que ela possa queimar mesmo dentro de nós, Pai. Como uma brasa viva, Pai. Como brasa viva. Que essa palavra possa queimar dentro de nós. O livro vai ser aberto. O Senhor vai voltar. Obrigado por tudo isso. Pai, nos dê um dia abençoado na Tua presença. Eu passo a vida de cada um dos meus irmãos para os Teus cuidados. Que o Senhor possa continuar ministrando ao coração deles. Que eles saiam daqui edificados, fortalecidos, encorajados no Senhor, Pai. Que a gente possa mesmo fazer orações para encher a taça. Deus, nos ensina a ser constante na oração. E aqueles que estão passando por um tempo difícil, Pai, sustente eles de acordo com aquilo que eles têm dentro da taça, Pai. E se eles não têm oração na taça, tenha misericórdia da vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos avançar com propósito, que nós possamos ser alinhados nessa manhã, que nós possamos mesmo frutificar, Pai, de acordo com a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Nós queremos estar exatamente no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Não nos deixa ser murmuradores, ignorantes, hipócritas, mas que nós possamos ser santos, irrepreensíveis, alinhados com a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em Jesus' name. Amém. Thank you, my brother, por vocês terem ficado até o final.
Eu amo a vida de vocês. I love you. Todos vocês. Como é que fala todos? Bom dia a todos. Good morning, everybody. Todos, né? Everybody. Everybody. Everybody you. Ou you everybody. Vocês vão ver na hora que eu ficar bilíngue. Não se esqueça, você que quer fazer o jejum de 40 dias, me chama no direct. Se você tem meu WhatsApp, você me chama no WhatsApp, porque lá é melhor para mim. For me. Lá, melhor for me. Yes? Understand? Do you understand? Yes. No. Yes. Love you, só sei isso. Vou te ensinar, viu, minha irmã? Eu tô ficando boa, tá? Como é que você se chama, meu doce palha italiana? Deus abençoe a sua vida, Raira. Amém. God bless your life. Viu? God you bless. Bless you, God. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Beijo. Kiss. E até amanhã, se Deus quiser. See you tomorrow. Ontem foi o Yesterday. Gente, é isso, tá? Fica com Deus. Beijo.